Imprevistos acontecem, mas nós somos firmes na fé, nada irá nos atrapalhar, né? O nosso encontro hoje, de transmitir a palavra, hoje com uma convidada super especial que a gente gosta tanto de ouvir, né? Agora vamos sentar numa posição confortável, acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos, para que a gente consiga receber a palavra do Senhor, entender, receber a palavra, a mensagem que Ele quer nos passar. Feche seus olhos. Agora, coloque a mão no seu coração. Tire tudo da cabeça, tudo que aconteceu hoje. Tire tudo da sua cabeça, tire tudo do seu coração, porque agora é o momento de você e Deus. Respira fundo uma vez. Inspira coisa boa. Inspira paz, alegria, amor. Solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração. Raiva, ódio. Mais uma vez, inspira coisa boa. Inspira a unção do Espírito Santo. Inspira carinho. E solta tudo de ruim que tá há muito tempo na sua cabeça, que tá te incomodando. Solta tudo de ruim que não agrada a Deus. Solta tudo de ruim que tá ocupando um espaço no seu coração que podia ser bom. Mais uma vez, inspira coisa boa. Inspira paz, gratidão. E solta tudo de ruim que está impedindo o Senhor de entrar no seu coração. Solta tudo de ruim que tá te dando raiva, que tá te fazendo não dormir. Hoje eu peço ao Senhor que esse encontro seja abençoado. Que tudo que Ele quer nos mostrar, nos dizer, Ele coloque na boca de cada um que vai falar aqui hoje. Eu tenho certeza que cada pessoa que está aqui foi escolhida a dedo pelo Senhor. E tem um propósito para você estar aqui. Eu também peço ao Senhor que o Espírito Santo se revele no meio de nós. E hoje esse encontro vai ser muito abençoado. Agora limpe todo o seu coração para que ele esteja pronto para receber a palavra do Senhor. Amém? Boa noite, Amandinha. Seja muito bem-vinda. Nós te agradecemos imensamente por aceitar nosso convite. Estávamos com saudade de você, viu? Fique à vontade. Boa noite, Dani. Boa noite, Claudinha. Boa noite a todos do grupo. A honra é minha sempre, né? Eu sempre falo que é um carinho muito grande. Eu sempre que posso, se eu não estou aqui acompanhando com vocês, depois eu tento ouvir. Mas é que às vezes nem toda segunda dá, mas sempre que eu posso é um prazer, uma honra grande, tá? Que o Senhor me use, né, e me capacite para poder levar a palavra para vocês. Eu já há um tempo, as meninas, né, do grupo sabem que eu venho conversando com elas sobre o fruto do Espírito. E é algo que vem tocando muito ao meu coração, que eu peço a Deus para me moldar, sabe? Conforme Ele quer fazer a obra em mim e através de mim. Então, as virtudes do fruto do Espírito, né? Que assim, alguns falam, alguns chamam de hábitos. Eu gostei muito dessa expressão, hábitos do fruto do Espírito, que é algo que remete à habitação, que é algo que habita em nós, né? Então, qual é o meu lugar de habitação? Então, eu quero já convidar vocês a pensar nisso,
a refletir as virtudes do fruto do Espírito como hábitos, e que o Espírito Santo já vai conduzindo vocês, permita que o Espírito Santo faça a obra dele na vida de vocês, nos corações, que se disponibilizem os corações para poder fazer a obra dele, que tanto Deus deseja, que é a maior vontade dele. E a base da nossa reflexão de hoje vai estar lá em Gálatas. Então, queria convidar vocês, quem tiver com a sua Bíblia, abra lá em Gálatas 5. Nós vamos, né, ler alguns versículos pontuais, porque eu acho que, assim, é importante a gente refletir, meditar nas escrituras, né? E a base daquilo que eu estudei, li e tenho orado para poder compartilhar com vocês está na palavra, né? Então, vamos lá. Gálatas 5, a partir do verso 13, tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre as virtudes ou hábitos do fruto do Espírito, mas é importante, assim como falar do fruto do Espírito, falar das obras da carne, que é o quanto é importante a gente ter esse conhecimento, né? Então, vamos lá. Gálatas 5, 13. Irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, as virtudes estão aí, do fruto do Espírito, né? E o primeiro deles, e que é o maior, que é o chamado, se assim a gente pode falar, né? Como fruto excelente, né? Por que o fruto excelente? Porque Deus é amor, né, gente? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho dele, né? Ou seja, ele fez o sacrifício vivo. Jesus Cristo, Deus encarnado, para vir nos redimir dos nossos pecados, fazer a religação nossa, nós pecadores que devíamos, né? Se não fosse pela misericórdia de Deus, a gente teria que sofrer todas as penalidades, mas Jesus veio e sofreu na cruz por nós, nos redimiu, ele é o nosso Salvador. Então, Deus demonstrou o maior amor, então Jesus é o amor revelado, né? Então, quando a gente fala do fruto do Espírito, é o fruto que determina a característica do próprio Deus, Pai.
Então, quando a gente fala que Deus é amor, é porque o amor veio dele e ele transmite esse amor para nós e esse amor volta para ele. Mas não volta para ele porque ele carece desse amor, não. Porque Deus já transbordou em amor quando criou o mundo. Então, é mais a gente ter essa visão, sabe? Porque o fruto do Espírito como amor, como aquele que abraça todos os outros, das outras características do fruto do Espírito, todos os outros hábitos, porque do amor decorre todos eles. É impossível a gente pensar em alegria sem o amor, é impossível a gente pensar na paz sem o amor, né? Então, e aí a gente tem várias diferenças do amor, e eu já queria convidar vocês a refletir sobre isso. A gente não vai entrar tantos detalhes, porque são muitos, mas assim, existe o amor que é o ágape, que é o amor de Deus, né, incondicional, sacrificial, o amor eros, que é o amor dos amantes do marido para com a esposa, né, o amor fraternal, que é o amor da amizade, né, e existe tudo isso, gente, para louvor, adoração do Senhor, tudo para a honra e glória do Senhor. Então, tudo decorre do amor de Deus. E a gente percorre aí, e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, como eu falei, mas que ele dá como mandamento amar a ele sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. E amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de toda força, de todo entendimento, que até a gente fala a expressão café, né? Que é a expressão que é exatamente isso, café com Deus Pai, que nós temos, né, um devocional maravilhoso, porque o café, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo entendimento. Então, a gente já tem essa concepção, mas o perdão, ele está embutido no amor também. Então, refletir, sabe, como toca isso no meu coração, como é importante se hoje você é aqui, está precisando perdoar alguém, saiba que isso é a expressão do amor de Deus. E o fruto do Espírito, gente, ele não é algo em que a gente tem que se esforçar para ter essa condição de amor. Ah, eu vou me esforçar para ser uma pessoa mais amorosa. Não, não é algo como um fruto que você vai lá na árvore e colhe, que você compra no mercado. Não, isso é algo que o Espírito de Deus produz em nós. E a gente tem que apenas deixar que ele faça isso, né? E aí vemos outro hábito, né? Que é um hábito maravilhoso, que é a alegria, que é o segundo, né? Hábito aí do fruto do Espírito. E a alegria é o fruto da graça. A gente sabe que a graça é um favor imerecido de Deus, né? A gente não merecia a graça de Deus, mas ele, com tanto amor manifestado, transbordante, com a graça que é irresistível dele, que a graça é como eu ouvindo outro dia uma expressão que eu achei o máximo, que a graça é tão irresistível, que é como se a gente pudesse fazer uma analogia. Quem aqui já passou pela escola, sabe que enquanto você era criança, sempre tinha aquelas situações que você era provocada, sabe? Assim, aquele coleguinha que queria invocar com você, ele passava, te dava um empurrão, ou ele te cutucava para poder fazer você reagir. E a graça irresistível do Senhor é isso, gente, a todo tempo o Espírito Santo de Deus, ele tá ali te sacudindo, falando acorda, né, vamos lá, e aí ele tá esperando que a sua reação, então essa graça irresistível possa realmente tocar os corações de vocês, sabe, nesta noite, porque, gente, a gente tem que ter a confiança em Deus, a alegria, não é a alegria que você tem momentos de felicidade, a alegria momentânea, não é a alegria humana, é a alegria espiritual, é a alegria com a confiança, com a certeza da vida eterna, né? Lá em Atos, no capítulo 20, não precisamos abrir agora não, mas lá no 20:35, e depois vocês veem lá, que há muito mais alegria em dar do que receber.
Então, como é bom, né, gente, a gente poder compartilhar momentos com as pessoas da nossa família, como é bom compartilhar, né, o evangelho com as pessoas, a boa nova, quando você fala assim, nossa, eu tenho uma boa notícia para te dar. Qual que é? É a boa nova do Evangelho de Jesus. É a obra de Jesus que Jesus fez, né, por nós. Então, esse compartilhar é a alegria que traz. Porque, assim, hoje eu estava meditando numa coisa que eu queria, assim, eu não posso deixar de compartilhar com vocês, que tocou o meu coração e ardeu muito. Como hoje em dia a gente vive numa circunstância em que as pessoas querem a todo tempo ter aquela sensação de dever cumprido, de missão cumprida, de você ter que conquistar as coisas para você ser feliz. Se você não for bem sucedido, você não é feliz. E você não pode ter a alegria completa. Então, assim, como a gente tem que buscar a alegria completa em Jesus? Sabe? Como ele é a fonte da alegria completa, né, gente? Então, assim, não adianta a gente querer buscar nessa chamada teologia da prosperidade, de que você pode tudo, então você consegue. Se você é senhor do seu destino, né? Como alguns falam. Ah, não, se você não nasceu para ser perdedor, você nasceu para ser vencedor. Não, nós já somos mais que vencedores, mas em Cristo Jesus. Então, não é nada na base do nosso braço, na força da nossa vontade, em que a gente vai ser feliz. A alegria completa, plena, é só em Jesus. Então, que a gente possa meditar nisso. Terceiro hábito que temos, ou seja, que termos como casa nossa, como habitação nossa, é a paz. É a paz de Deus que excede todo entendimento. É a paz que não está nas circunstâncias. Ah, não, quando o meu todo está em paz, estou tranquilo e sossegado, eu estou em paz. Não. Essa paz que pode estar um caos na sua vida, um furacão, você está no olho do furacão, mas você está em paz. Porque a paz, gente, é o fruto da confiança. Se eu tenho confiança em Deus, se eu tenho plena confiança no que Deus é para mim, que é o meu refúgio, que é a minha fortaleza, que é onde eu posso descansar nas águas tranquilas. Se eu tenho essa plena confiança, eu tenho paz. Eu tenho verdadeiro bem-estar espiritual, não é o bem-estar só o físico momentâneo, né? Então, é isso. E a gente buscar viver uma vida em santidade. Porque como é importante nós buscarmos. Deus não quer que a gente seja perfeito. A santificação é um processo, né, gente? A todo tempo. A gente tem que buscar a cada dia. Deus quer corações quebrantados e arrependidos. Não que a gente, pela graça e misericórdia do Senhor, a gente tenha permissão. Paulo, aí, na carta de Gálatas, ele começa falando sobre liberdade. Mas liberdade não é uma liberdade como uma utopia. Ah, não, eu sou livre, eu quero ser livre, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero da minha vida, eu sou independente, eu não preciso depender de ninguém. Não, não é essa liberdade. Porque nós não somos senhoras ou senhores do nosso destino, não. Nós temos um Senhor que governa a nossa vida. Então, a gente tem que ter a base nesse relacionamento. Então, esses 3 primeiros hábitos, gente, eles dizem respeito à minha relação com o Senhor. Então, a minha relação com Ele, em que é baseada no amor, em que eu entrego a minha vida para Ele, tendo a confiança e a certeza do amor dele por mim, eu tenho a alegria e tenho a paz. Agora, a gente tem os outros hábitos, os outros 6 hábitos, e 3 deles dizem respeito ao meu próximo, ao meu semelhante, nos relacionamentos, nas relações no meu trabalho, na minha família, com as minhas amizades, e eu tenho em relação a mim mesma, né? Ou seja, com o meu interior. E
baseando, né, nesse relacionamento com o próximo, eu tenho a paciência, a amabilidade e a bondade. Algumas versões de vocês podem ser que mude, então vocês vão encontrar a amabilidade como benignidade ou diferentes, mas assim, vocês vão ver que a amabilidade e a bondade, elas são chamadas como frutos paralelos. Mas antes delas, tem uma que toca especialmente ao meu coração e que é algo que eu peço muito a Deus para trabalhar, em que, assim, eu tenho que lutar, que é a paciência, gente. Eu acho que muitos de vocês também pode ser que tenha, né? Ou falta dela, ou muitas vezes, né, uma ira. Mas a gente viu aqui que a ira, ela é uma obra da carne. Então, do mesmo jeito em que a gente tem a luta da carne com o espírito, né? A gente tem que lutar. Em vez da gente ter a ira, em vez da gente se irar com facilidade, a gente ter o quê? Um longo ânimo. Por isso que a paciência é chamada de longanimidade. Longanimidade, se a gente pode assim definir, é o que a gente chama que aquela pessoa tem um pavio longo, ela tem um longo temperamento, em que ela não se ira com facilidade. Ao contrário disso, a pessoa vira e fala assim, não, que fulano tem pavio curto, porque ela se ira com facilidade, ela explode com facilidade. E o Espírito Santo, ele faz a obra dele em nós, nos moldando, né, de acordo com o que Deus é paciente. Gente, se a gente for pensar como Deus é paciente com a gente, né? Se a gente for pensar, a gente já caiu, levantou, caiu de novo, levantou. Deus vai lá, tenta, ou seja, como Deus é paciente conosco. Então, ele nos chama para a gente ser transformado à imagem dele e sermos pacientes também. E aí, temos aqui que dedicar uma parte, né, desse estudo da paciência nas relações atuais, né, gente? Porque se a gente for pensar nas relações familiares, como nós somos desafiados, né? Nós, como cristãos, nós já estamos sendo, né, desafiados hoje, vamos ser mais para frente. Então, a gente tem que associar a paciência, eu pensei, e trouxe para vocês, associar a paciência com resistência. Nós temos que trabalhar com a ajuda do Espírito Santo, ou por meio dele, a nossa capacidade de resistir aos golpes da vida. E eu tenho uma frase em que eu anotei aqui para vocês, e eu quero fazer uma analogia para vocês pensarem comigo, que é a seguinte frase: a grandeza de espírito de um homem não está na força de um soco ou de um golpe que ele dá, mas na força do soco ou golpe que ele consegue tomar. Então, a grandeza de espírito de um homem não está na força do soco que ele consegue dar, ou seja, naquilo que ele consegue guerrear, mas naquilo que ele consegue suportar. E aí, gente, eu fiquei tão pensando nisso, e eu queria trazer isso para vocês, porque, assim, como é importante a gente ter o nosso temperamento, a gente pedir ao Senhor para que tempere o nosso ânimo, sabe? Em que a gente não perca a esperança diante das situações difíceis, que a gente saiba esperar no Senhor, sabe? Que a gente não deixe a gente se ser dominado pela ira, pela falta de paciência, sabe? Pela falta de perseverança, porque a paciência é o fruto da perseverança. Então, queria trazer essa notícia para vocês meditarem nisso comigo, sabe?
como é importante, mas é somente pela graça do Senhor que a gente tem que pedir a Ele todos os dias, a graça dele, para a gente suportar, porque não é fácil, né? Mas aí, gente, os dois outros atributos ou virtudes ou hábitos do fruto do Espírito que tem a ver com a relação ao próximo. E esses dois eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje, que é o compartilhar, né? Que é o ser companheiros, sermos irmãos e irmãs aqui em compartilhar o Evangelho, a palavra do Senhor. E é a amabilidade e a bondade. Na verdade, a amabilidade ela tem um sinônimo, que é a gentileza, que é também a generosidade. Então, quando a gente fala assim, a pessoa fulana ou fulano é uma pessoa generosa, é uma pessoa dócil, é uma pessoa que tem uma ternura, uma docilidade ao falar. Por quê? Isso é um fruto do Espírito, né? Na verdade, um hábito que o Espírito Santo produz em nós. Mas aí, assim, o que me toca muito, eu peço a Deus sempre, falo, Deus, me faça uma pessoa menos egoísta. Me faça uma pessoa em que eu tenha mais compaixão com o próximo, muitas vezes. E com o meu próximo, sabe? Não às vezes é dentro da minha casa, na minha relação de trabalho, que eu enxergue uma oportunidade, sabe? De ser compassiva com alguém, de ajudar. A amabilidade, gente, é o fruto que traz para a gente a capacidade de sermos hospitaleiros, de ajudar, de acolher o outro e não julgar, né? Já a bondade, não que nós somos bons, porque só Deus é bom, né? Mas Ele quer que a gente seja transformado com o caráter de Jesus, em que lá tem um salmo que fala: provai que o Senhor é bom. Aí hoje eu estava pensando, provai, por que o salmista usou provai? Vem de doce, né? Vem de doçura do Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é doce, amável. E estar junto, gente, assim como o Senhor é bom, o Senhor repreende, assim como o pai repreende o filho, Deus repreende a gente quando ele precisa. Ele dá o puxão de orelha, mas com amor. Assim como a gente deve, às vezes, diante de algumas situações, repreender alguém, mas repreender com amor, né, com doçura. Aceitar a disciplina, assim como ajudar um outro a ser disciplinado. Então, tem a ver com isso. E, por fim, gente, os 3 últimos atributos, eles são, assim, hábitos muito especialmente trazidos por Paulo aqui aos Gálatas, porque diz respeito à fidelidade, que é um fruto da fé, a mansidão, que é um fruto da submissão, e o domínio próprio, que é o fruto da disciplina. E aí diz respeito à relação com nós mesmos, né? Porque toda vez que a gente olhar para dentro de nós temos que buscar ter coerência naquilo em que eu estou falando com aquilo que eu estou fazendo. E a fidelidade, gente, que é o fruto da fé, é exatamente um hábito que todo cristão tem que ter. Porque a fé, ela é manifestada pela fidelidade. E aí, quando eu falo em fé, é importante a gente diferenciar, sabe? Eu achei importante trazer esses conceitos para vocês, para a gente poder não ter conhecimento, né? Porque existe a fé natural. Então, digamos, eu estou sentada nessa cadeira, eu tenho a fé que ela não vai cair comigo. É uma fé natural das coisas. Eu vou viajar de avião, eu tenho fé que está tudo seguro. Então, é uma fé que naturalmente a gente tem. Existe a fé salvadora,
que é a fé em Jesus Cristo, e que é um dom que Deus nos dá. É a fé em que temos a fé viva, que é a fé inabalável, que é diante de que eu preciso ser perseverante na fé. E eu tenho a fé como crença. Qual que é o conteúdo, né? Aqui nós temos, né, várias pessoas aqui juntos nesse momento em que tem crenças diferentes, porque o conteúdo da sua fé se difere, mas nós estamos unidos aqui. Unidos em fé, para quê? Para a gente dar a boa nova, que é o Evangelho de Jesus. Nós estamos aqui como cristãos, como pequenos cristos, como alunos, né? É bom a gente pensar como se a gente fosse discípulos mesmo de Jesus. E o que são discípulos? Que não aprendizes, que não alunos. Então, nós estamos, sim, matriculados na escola de Jesus, buscando dele a fonte, né? Para a gente ser transformada à imagem dele também. Então, gente, como ele falou, eu sou a videira verdadeira. Quem já viu uma videira sabe, né? Os ramos estão ali, juntos, né? Ao tronco, a videira central ali. Então, os ramos, eles não podem sobreviver sozinhos, assim como a gente tem que permanecer junto a Jesus. Então, eu falo que a importância da permanência, não só da coerência enquanto cristãos, é muito importante. Então, que a gente possa, sim, sermos leais enquanto cristãos, sermos sinceros e honestos, primeiro com nós mesmos, né? E também em relação ao Senhor, porque tanto nos ama e que tanto tem para nos moldar, né, à imagem e semelhança dele. E o outro atributo, gente, penúltimo, é a mansidão. E a mansidão, eu lembro de uma pastora em que ela falou, ela sempre fala em algumas pregações dela, que pede a Jesus, Jesus, me dê um coração manso, mansinho, me dê um coração manso, mansinho, ou seja, que é um coração que é obediente, em que é um coração em que ele se aceita ser submisso. Como é difícil, né, gente? Por quê? Porque ser obediente tem que quebrar o nosso orgulho, tem que transformar o nosso coração em ser não só manso, como humilde, como Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde, né? Ou seja, em que a gente, primeiro, é submissa à vontade do Senhor, que é difícil, porque às vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus, a gente fala, não, Deus, aqui, ó, aqui tá tudo certo, pode deixar que aqui eu governo, né? Mas a gente tem que aceitar a disciplina do Senhor. E a gente tem que também ter disposição para quê? Para aprender. A gente recua, vai diante dos pés do Senhor, se arrepende, Senhor, me ensina. E também a gente ter o quê? Que é muito importante, tem a ver com a paciência. É ter um interesse com o próximo. É ter calma para ensinar o próximo. Como que a gente vai ensinar alguém se a gente não for manso? Se a gente não for paciente? Quem é professor sabe quantas vezes, principalmente professor de criança, quantas vezes tem que repetir, 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 com calma, demonstrando interesse àquela criança, né? E nós somos assim. E por fim, gente, não menos importante, então a gente abre com amor e fecha com domínio próprio. Muitas vezes as pessoas assemelham, né, o fruto do Espírito como uma mexerica, né, que tem os gomos, mas eu ouvi uma vez e eu gosto de repetir isso, eu gosto de também pensar como se fosse um fruto em camadas, porque o amor é aquela camada que está ali abraçando a todos os outros, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade,
né? A fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Mas o domínio próprio, gente, é o fruto da disciplina. E como a gente precisa ser disciplinado em relação às coisas do Senhor. E eu quero convidar vocês aqui a ter já uma reflexão. Como que está o seu domínio próprio? Como que está a sua capacidade de se autocontrolar, de se autogovernar em relação a ser moderado com as coisas da sua vida? Reflita agora. Você tem sido temperamental demais diante das circunstâncias? Ou você tem sido moderado ou moderada em relação às adversidades que você tem sofrido, aos golpes que você tem suportado, às tribulações que você tem sofrido dentro da sua casa? Como que você tem reagido? É esse autocontrole, gente. Porque se a gente for pensar numa analogia aqui, o fogo, se eu for pensar no fogo, o fogo ele é necessário. O fogo é necessário para eu aquecer, para eu fazer algumas coisas, né, para moldar o ferro. O fogo é necessário para muitas coisas. Mas pensa num fogo desgovernado, numa falta de controle com o fogo, o estrago, a tragédia que causa. E assim é o nosso temperamento, a nossa língua, os nossos desejos, os nossos prazeres. Incontrolados causam estragos que muitas vezes podem ser irreversíveis. Então, gente, para finalizar, lá em Romanos, Paulo fala que a gente tem que transformar a nossa mente, não é? A gente, onde está, e na palavra diz que onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Onde está o tesouro, aí está o nosso coração, né? Então, qual que é o tesouro que você tem privilegiado, né? E aí muitas vezes a gente quer ter liberdade demais, mas como um carro que precisa da potência para ele andar, ele precisa do freio também, porque senão ele fica um carro desgovernado, né? Na física existe, né? Quem aí é da área da engenharia mecânica, a potência sem controle não é nada, porque a gente precisa de ser domadas pelo Senhor, que a gente possa permitir a cada dia, gente, que o nosso coração seja irrigado pelas fontes do Espírito Santo, que ele possa trabalhar em mim, em vocês, cada oportunidade que você permitir. E não é apenas a gente ficar passivo. Francis Schaeffer, que é um autor, que ele tem um livro, que eu acho que eu já comentei aqui, chama Verdadeira Espiritualidade, ele fala sobre a passividade ativa. E o que é a passividade ativa? É o que Paulo falou aí, que a gente não só viva pelo Espírito, mas que a gente ande no Espírito. O viver é o estar passivo, mas o andar é o estar ativo. Então, Deus, ele quer a nossa contribuição, mas ele quer, acima de tudo, que a gente seja submisso e obediente, capaz de entregar o nosso coração para que ele possa trabalhar e que o fruto do Espírito possa irrigar os corações de vocês. Então, é isso que eu queria passar. Espero que vocês possam refletir um pouquinho junto comigo, né, sobre isso. Estou à disposição aqui, a gente pode orar na sequência e depois conversar, ou orar. O que você deseja, Dani ou Claudinha? Vamos fazer oração? Pode orar agora. Né, Claudinha? Eu quero falar. Deixa a gente só orar, Vitor. Aí, a hora que a gente acabar de orar, você fala, pode ser? Desculpa. Vamos lá. Deus querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua mensagem. Obrigada pelo teu evangelho, Deus. Obrigada pela tua escritura que tanto é viva, Deus. Oh, Senhor,
Nós humildemente aqui pedimos, Senhor, transforma os nossos corações, que o Teu Espírito Santo, Deus, venha nos moldar, Deus, que possa nos transformar pelo Teu amor, Deus, nos concedendo alegria, Deus, que a paz que excede todo o entendimento, Senhor. Ó Deus querido, nos dê a paciência necessária, Deus, que a gente possa aprender do Senhor Jesus, que é manso e humilde, Deus. Transforma os nossos corações, quebranta os corações aqui que precisam ser quebrantados, Deus. Que nós possamos viver pelo Espírito, Senhor, e não pelos nossos desejos, nossas carnes, Senhor. Ó Deus querido, Pai, que nessa batalha, que o Senhor vença, Espírito Santo. Venha sobre nós, traga discernimento, conhecimento, Deus. Que pela Tua graça, Senhor, nós possamos sim, a cada vez mais sermos mais fortes no Senhor, suportando, Deus, todos os golpes, todos os socos que tivermos que levar, Deus, mas por a Tua honra, a Tua glória, Senhor, que nós possamos ser capazes, obedientes, submissos e fiéis ao Senhor, por todo sempre, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai. Amém. 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 Mandinha, achei muito conteúdo, né? Não pensava que era tanto, né? E aí você, pelo menos em mim, você conseguiu me morder assim com o bichinho da inquietude, né? Para poder me aprofundar mais nesses frutos aqui e assim poder realmente praticá-la verdadeiramente, né? Para mim, assim, eu vou precisar estudar mais mesmo e ver mais a palavra, porque dá vontade de ser um dia a gente falar de amor, outro dia a gente falar de alegria, não Mas é? dá para um dia mesmo de cada vez falar de cada um, é verdade. Não é? Porque, na verdade, foi uma pincelada, assim, para justamente gerar curiosidade mesmo e a gente conseguir buscar mais, né? Muito obrigada. Eu que Vamos ver só se tem mais alguém para a gente poder conversar. Fala, Vitor. Sim, identifiquei com as perguntas dela, que contar meu grau de fogo, assim. Tem vezes que eu não estou bem, que eu estou com autoestima baixa e às vezes voltar a soltar os cachorros, às vezes eu tento recuperar dos corpos, mudar essa questão e, assim, quem não tem problemas, assim, com o trabalho, geralmente a família, todo mundo tem, eu tenho. Alguns, alguns primos, alguns filhos que não têm. Às vezes tem uns filhos ou primos que gostam assim, outros não. Na verdade, Vitor, assim, ao meu ver, eu acho que cada tipo de relacionamento é um fruto que a gente vai ter que trabalhar mais naquela situação, qual que a gente vai precisar dedicar mais, qual fruto naquele momento a gente tem mais facilidade, né, de doar, e o que eu percebo que é um exercício, realmente, é um exercício diário, para a gente poder dar conta desses frutos. Sim, Mais, verdade. mais alguém quer fazer uma pergunta ou se manifestar? Nosso tempo já está vencendo. Seu microfone está desligado, Amandinha. Eu só queria complementar que realmente, como o Vitor falou, muitas vezes a gente não vai ter dificuldades em exercitar ou ter a manifestação do fruto do Espírito, né, nos nossos relacionamentos, nem com o Senhor, nem com o próximo, às vezes com nós mesmos. Mas é algo em que nós podemos ter desafios, e é o Espírito Santo que nos capacita para isso. Então, como eu falei, né, não é algo que a gente pelo nosso esforço só, sabe? A gente tem que buscar fazer
é aquilo que Deus manda, né, na sua palavra, mas a obra é do Espírito Santo, é Ele que trabalha em nós, a gente tem que apenas permitir que Ele faça, né? É isso aí. Verdade. Mandinha, antes da gente rezar o Pai Nosso, queria te agradecer imensamente a presença, as suas palavras, sempre muito sábias, e sempre nos deixando com a pulguinha atrás da orelha, que isso é muito bom, É verdade. para a gente buscar mais a palavra, viu? Senhor te abençoe, Amém. abençoe toda a sua família, de que Ele te capacite a cada dia mais mesmo, nessa linda missão que você está tendo de proclamar a palavra dele e de tornar mais fácil o entendimento da palavra. Viu? Amém, amém. Jesus te abençoe. Eu vou disponibilizar no grupo o estudo que eu fiz, que lá tem também os versículos todos em que eu Ótimo. falei, e aí vocês podem estudar e meditar em casa também. Joia, gratidão mesmo, Jesus te abençoe. Amém. E quem que vai poder fazer o Pai Nosso para a gente hoje? Não precisa ligar a câmera, só o microfone. Alguém Eu se posso disponibiliza? fazer, eu cheguei mais um pouquinho atrasada hoje, mas Oba. Ótimo, Rafa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Jesus abençoe a semana de vocês, viu? E vamos ser frutos do Espírito Santo, né? Beijo Amém. grande, até segunda. Ai, Amém. Claudinha, tu quer falar, Claudinha? É segunda. Não, é só agradecer, Dani. Amém. Obrigada. Beijo grande, fica com Deus. Amém. Adeus, tchau, tchau. Tchau, tchau.